quem escreve certo por linhas tortas. Esta expressão antiga reflete a percepção de que mesmo quando os caminhos da vida parecem caóticos ou confusos, há uma ordem divina em ação. Para entender plenamente essa ideia, podemos olhar para a figura de Yahvé Sabaote, o Jeová dos exércitos, uma das representações mais poderosas e enigmáticas de Deus na Bíblia hebraica. Yahvé Sabaote é retratado como um líder militar supremo que comanda os exércitos celestiais e terrestres para cumprir sua vontade. Mas o que significa realmente este título e como ele se compara a outros deuses de guerra nas mitologias antigas? O significado profundo de Yahvé Sabaote. Yahvé Sabaote, traduzido como Senhor dos Exércitos, é um título que aparece com frequência ao longo do Antigo Testamento, especialmente em livros como Samuel, Reis, Crônicas, Salmos, Isaías, Jeremias e os profetas menores. O termo Sabaoth vem do hebraico Tzavaot, que significa exércitos ou hostes. Isso não se refere apenas a forças militares terrenas, mas também às hostes celestiais, sugerindo uma visão de Deus como o comandante de uma vasta legião de seres divinos e humanos. Este título é utilizado em contextos onde Deus é invocado como defensor de Israel, especialmente em tempos de guerra ou crise. Em 1 Samuel 17:45, por exemplo, Davi declara ao gigante Golias: "Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." Aqui, Yahvé Sabaote é invocado como uma força imbatível que garante a vitória para aqueles que lutam sob seu comando. No entanto, o título de Yahvé Sabaote vai além da mera representação de um Deus guerreiro. Ele encapsula a ideia de um Deus que intervém na história para defender a justiça e proteger o seu povo. Yahvé Sabaote não é apenas um líder militar, ele é o juiz supremo que usa a guerra como um meio para impor a ordem divina no mundo. Ao longo dos séculos, essa visão de Deus como um guerreiro justo tem influenciado profundamente a compreensão de muitos sobre a natureza divina e a relação entre guerra e justiça. Comparações com outros deuses guerreiros. Para compreender melhor Yahvé Sabaote, é útil compará-lo com outros deuses guerreiros das mitologias antigas. Em quase todas as culturas antigas, encontramos divindades que personificam o poder militar e a violência da guerra. Esses deuses servem como protetores das nações e são invocados antes e durante as batalhas. Vamos explorar alguns desses arquétipos em maior profundidade. Anhur é uma divindade da mitologia egípcia que se destaca por sua associação com a guerra e a caça. Anhur era adorado como o protetor do faraó e do exército egípcio, muitas vezes representado como um guerreiro armado que traz os inimigos capturados de volta para o faraó. Ele também era visto como o deus que controlava o caos, restaurando a ordem através da força. A adoração a Anhur era particularmente forte em Abidos, uma região associada com a morte e a ressurreição, sugerindo uma ligação entre a guerra, o sacrifício e a renovação. Anhur, como Yahvé Sabaote, simbolizava a luta pela manutenção da ordem divina, mesmo que isso exigisse a aplicação de violência. Na mitologia grega encontramos Ares, o deus da guerra selvagem. Filho de Zeus e Hera, Ares representava a violência brutal e o caos do combate, ao contrário de outros deuses como Atena, que simbolizava a guerra estratégica e justa. Ares personificava a fúria descontrolada da batalha. Ele era reverenciado em cidades como Esparta, onde a cultura militar era predominante, mas também era temido por sua natureza imprevisível e destrutiva. Embora Ares e Yahvé Sabaote compartilhem a associação com a violência, há uma diferença fundamental. Enquanto Ares representa a guerra pela guerra, sem consideração moral, Yahvé Sabaote luta por causas justas, alinhadas com a ordem e a justiça divinas. Marte, na mitologia romana, é outro exemplo de um deus guerreiro. Filho de Júpiter e Juno,
Marte era o deus romano da guerra e, ao contrário de Ares, era altamente reverenciado em Roma. Marte representava a guerra sangrenta e violenta, mas também a virtude militar e a proteção da cidade. Sua adoração estava profundamente ligada à identidade romana, sendo considerado o pai de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Marte era invocado antes das batalhas e durante as cerimônias de purificação militar, conhecidas como lustratio. Em muitas maneiras, Marte é um reflexo de Yahvé Sabaote, pois ambos são vistos como defensores e protetores de suas nações. No entanto, enquanto Marte é um deus exclusivamente militar, Yahvé Sabaote possui uma complexidade adicional como o governante supremo, preocupado não apenas com a guerra, mas com a justiça cósmica. Além desses, podemos citar também Indra, da mitologia hindu, que é o rei dos deuses e um grande guerreiro. Indra é conhecido por sua vitória sobre Vritra, um dragão que simbolizava o caos e a seca. Ao derrotar Vritra, Indra libertou os rios e trouxe fertilidade para a terra, uma vitória que simboliza a restauração da ordem através da força. Assim como Yahvé Sabaote, Indra é tanto um guerreiro quanto um defensor da ordem cósmica. No entanto, enquanto Yahvé Sabaote é retratado como um líder militar que luta por seu povo, Indra é mais frequentemente visto como um herói solitário que combate forças cósmicas de destruição. Esses deuses guerreiros refletem uma visão comum nas culturas antigas. A guerra não era apenas um fenômeno humano, mas um reflexo da vontade divina. Tanto Yahvé Sabaote quanto Anhur, Ares, Marte e Indra personificam a ideia de que a violência e o conflito são meios pelos quais o poder divino se manifesta no mundo. No entanto, a diferença crucial é que Yahvé Sabaote é consistentemente retratado como um Deus que luta por uma causa justa, para estabelecer a ordem e a justiça, enquanto os outros deuses guerreiros frequentemente simbolizam a própria natureza caótica e destrutiva da guerra. O contexto histórico de Yahvé Sabaote. A emergência de Yahvé Sabaote como um título predominante para Deus pode ser entendida dentro do contexto histórico das guerras constantes que os hebreus enfrentaram durante os períodos monárquico e exílico, desde as batalhas contra os cananeus durante a conquista da Terra Prometida até as invasões assírias e babilônicas. O povo de Israel enfrentou desafios militares significativos. Durante esses períodos de crise, a imagem de Deus como um guerreiro tornou-se crucial para a identidade nacional e religiosa de Israel. Nos tempos antigos, a guerra era uma realidade constante. As cidades-estado e as nações frequentemente lutavam por territórios, recursos e poder. Dentro desse contexto, o título Yahvé Sabaote oferecia aos hebreus uma visão de seu Deus como o supremo comandante das batalhas. Em Deuteronômio 24 lemos: "Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a lutar por vós contra os vossos inimigos para vos dar a vitória." Esta passagem encapsula a ideia central de Yahvé Sabaote, um Deus que luta ao lado de seu povo, garantindo a vitória sobre seus inimigos. O papel de Yahvé Sabaote se torna ainda mais proeminente durante o exílio babilônico, quando o povo de Israel foi forçado a deixar sua terra e viver sob domínio estrangeiro. Durante esse tempo, os profetas começaram a reinterpretar o papel de Yahvé Sabaote, não apenas como um Deus de guerra, mas como um Deus que controlava todas as forças do cosmos. Em Isaías 45:7, por exemplo, Deus declara: "Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas." Esta passagem sugere que Yahvé Sabaote não é apenas um líder militar, mas o soberano absoluto de todas as forças do universo. Com o tempo, a figura de Yahvé Sabaote evoluiu. O que começou como uma visão de Deus como um guerreiro que lidera o povo de Israel nas batalhas terrenas, se transformou em uma visão mais ampla de um Deus que controla todos os aspectos da existência, tanto no céu quanto na terra. Em Zacarias 14:9 é dito: "O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único,
e o seu nome será o único nome. Aqui, Yahvé Sabaote é proclamado como o governante final e absoluto, cuja autoridade transcende todas as batalhas terrenas. Yahvé Sabaote e a justiça divina. Uma das questões mais intrigantes sobre Yahvé Sabaote é o seu papel como defensor da justiça. Na visão hebraica, a guerra sob a liderança de Yahvé Sabaote não é apenas um ato de violência, mas uma forma de justiça divina. Isso levanta uma questão teológica importante. Como podemos reconciliar a violência da guerra com a ideia de um Deus justo? Em muitas passagens bíblicas, a guerra é retratada como uma resposta direta à injustiça. Por exemplo, em Isaías 13, a destruição da Babilônia é apresentada como um ato de vingança divina contra uma nação corrupta e opressora. E Yahvé Sabaote é descrito como aquele que visitará o orgulho dos arrogantes e humilhará a altivez dos cruéis. Isaías 13:11. Neste contexto, a guerra é vista como um meio de purificação, onde o mal é eliminado para que a justiça possa prevalecer. No entanto, essa visão de guerra como um instrumento de justiça também traz desafios morais. A guerra, mesmo sob a liderança de Yahvé Sabaote, envolve sofrimento, destruição e morte. Isso nos leva a questionar: pode a guerra ser justificada como um meio para atingir a justiça? Ou será que essa justificação é apenas uma racionalização para a violência? Aqui podemos retornar à ideia de que Yahvé Sabaote escreve certo por linhas tortas. A guerra, em sua brutalidade, pode parecer um desvio da ordem divina, mas nas mãos de Yahvé Sabaote, ela se torna um instrumento para restaurar essa ordem. No entanto, essa restauração não é simples nem sem custo. A guerra, mesmo quando liderada por Deus, deixa cicatrizes profundas na humanidade, tanto física quanto espiritualmente. Reflexão final. Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos, é uma figura complexa e multifacetada que nos desafia a considerar o papel da guerra e da violência na ordem divina. Ele é o Deus que luta por seu povo, que usa a guerra como um meio para estabelecer a justiça, mas também é o Deus que nos faz questionar as implicações morais dessa violência. Yahvé Sabaote nos ensina que a justiça pode exigir sacrifícios, mas também nos força a confrontar a moralidade da violência que empregamos para alcançá-la. Será que, em nossa busca por justiça e ordem, estamos realmente seguindo o caminho de Deus, ou estamos apenas perpetuando o ciclo de destruição que tentamos combater?